Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Portanto, vamos iniciar orando. Feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração, suplicando por graça a Deus para esses momentos em que aqui estaremos. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Senhor, como é bom estar na tua presença, e isto é uma rotina doce e agradável a todo aquele que tem vivido no Evangelho, que tem reconhecido a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa tem sido a nossa doce realidade, meu Deus. Obrigado por isto. Obrigado por tua graça, por teu amor, e que assim o Senhor nos abençoe, meu Deus, em nossos dias, como também nos abençoe nestes momentos em que aqui estaremos compartilhando da tua palavra. Faz isso no nosso meio, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias comigo no Salmo de número 6, a fim de lermos aqui alguns poucos versos deste Salmo. Se no Salmo anterior, Davi recorreu à proteção divina em sua oração, aqui ele clama por misericórdia de Deus, que sempre será pertinente na vida de qualquer crente. Esta é a temática deste Salmo de número 6. E aí, por conta da insistência de nosso pecado, que bate à nossa porta todos os dias, isso é uma terrível realidade para nós. Portanto, diante disto, desta insistência do nosso pecado, sempre nos caberá orações como no verso 1 do Salmo de número 6, quando ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ou como no verso 2, tem compaixão de mim, Senhor. Ou como no verso 3, ainda no verso 2, sara-me. No verso 3, até quando, Senhor? No verso 4, volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. E aí o salmista Davi, ele vai trabalhando esta questão de um clamor por misericórdia a Deus, até, digamos assim, que a convicção de sua fé passe a falar mais alto, quando aí ele vai afirmar no verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nos guarde, que nos abençoe, que ouça a nossa oração e que receba de nós também o louvor, como neste momento em que reservamos para adorarmos ao Senhor com um cântico. Vamos lá, vamos adorar ao Senhor? Pode tomar o seu assento. Embora
Jesus Cristo. Vamos então, irmãos, agora aquilo que nós temos como o momento mais importante deste vídeo, desse nosso momento aqui de culto doméstico, que é a reflexão na palavra de Deus. Portanto, convido a todos para orarem comigo uma vez mais, a fim de suplicarmos graça do Senhor, a fim de nos ensinar, de direcionar a nossa vida com a sua doce palavra. Oremos uma vez mais. Senhor, Deus de toda a glória, é no nome de teu Filho Jesus Cristo que nós te suplicamos por graça, neste que é o momento mais importante de nosso encontro por aqui, Senhor, a fim de receber de ti a tua palavra esta que é poderosa, que pode muito bem moldar o nosso caráter, de fato transformar a nossa vida, salvar a vida do pecador. Dá-nos isso nesse momento, Senhor, que o teu Santo Espírito faça-se presente nesse sentido de nos direcionar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Prosseguindo aqui com aquilo que nós chamamos na nossa primeira reflexão, na reflexão anterior, de um momento tenso, angustiante, mas ao mesmo tempo poderoso para a igreja primitiva, que foi este interrogatório a que foram submetidos Pedro e João quando tiveram que responder a seguinte pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Obviamente se tratando aqui da cura daquele aleijado de nascença. Então chegamos hoje à segunda parte da resposta dos apóstolos, naquilo que nós estamos tratando aqui da formação da identidade cristã da igreja, e que obviamente precisamos nos enxergar nisso tudo. Caso contrário, não seremos reconhecidos como a igreja verdadeira, mas a falsa, mas a igreja impostora, que é o que nós não queremos, muito pelo contrário. Portanto, nós vimos na semana passada 3 aspectos desta identidade cristã, sendo o primeiro visto na descrição que o autor faz acerca de Pedro, que ele estava cheio do Espírito Santo, ou seja, a igreja sem o Espírito de Deus, ela não é igreja. O segundo aspecto que nós tratamos na semana anterior, na nossa última reflexão, foi a despeito de Pedro chamar as autoridades do povo e anciãos, dizendo assim: vós todos e todo o povo de Israel, nos ensinando que nós devemos estar sempre prontos a testemunhar ao mundo e também dentro da igreja. Ele chama estas autoridades para declarar a sua fé, a sua convicção de fé. E o terceiro e último aspecto que nós vimos na nossa reflexão anterior foi a partir do momento em que Pedro denuncia e anuncia, nos ensinando que os nossos lábios devem conter sempre esta pregação, que denuncia o pecado do homem e que impreterivelmente anuncia a pessoa de Cristo ressurreto e a sua boa salvação. Estes 3 aspectos, então, nos revelam aí um tanto da identidade cristã que estava aqui ainda em formação, presente na igreja primitiva e que deve estar presente na igreja hoje. Deve estar presente na igreja hoje. E aí, a partir de agora, irmãos, nesta segunda parte da resposta dos apóstolos, nós veremos mais 4 aspectos desta identidade cristã da igreja. Começando aqui pelo verso 11 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Você já abre a sua Bíblia, fica aí que nós vamos percorrer aqui alguns poucos versículos nessa segunda parte. Então, versículo 11, começando por aqui, o 4º aspecto. Diz assim o texto: este Jesus, começando aqui na resposta de Pedro, aquelas autoridades naquele tribunal, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vemos que Pedro, ele insiste na denúncia de pecados. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos aqui esse 4º aspecto da identidade cristã. Ao falar sobre esta pedra rejeitada, que viria a ser a pedra angular, Pedro ele está citando o Salmo de número 118, que é um salmo messiânico, que nos ensina, então, que toda boa pregação deve estar embasada nas Escrituras. É o que Pedro faz. Isso é muitíssimo importante para a igreja, irmãos.
Neste quarto aspecto, a pregação da igreja, o seu anúncio de Cristo, deve estar então embasada não em experiências, conquanto tenha o seu valor, mas na Bíblia. Infelizmente, ao contrário do que nós temos visto em muitas de nossas igrejas, quando se ouve de tudo no púlpito, se canta de tudo no louvor, menos o puro e simples Evangelho, que nos revela o caráter de Cristo segundo as Escrituras. Ora, meus irmãos, quando Jesus procurava persuadir os discípulos de Emaús, que estavam tendo uma ideia equivocada do caminho ao qual eles deveriam prosseguir como igreja, olha o que nós lemos em Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, o que Jesus fazia? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, a base da pregação de Jesus, de seu ensino, era a Escritura. Então nós não podemos fazer diferente disso em nossos dias. Quinto aspecto, ainda dentro desta mesma citação do Salmo de número 118, quanto ao significado desta pedra angular. É algo muito simples. Na construção de um edifício, esta pedra é a que dava estrutura a toda a construção, a todo o prédio. Jesus é esta pedra. Portanto, sem Cristo não há evangelho, não há igreja, não há salvação. Este quinto aspecto ele tem relação ainda com a pregação. O terceiro, o quarto e este quinto. A nossa pregação ela deve estar embasada na Escritura, como nós vimos no quarto aspecto, e deve ter a Cristo como centro de nossa pregação. Porém, meus irmãos, como conceber em nossos dias, em muitos de nossos púlpitos, pregação que só fala sobre bem-estar, sobre autoajuda, sobre riquezas, sobre a saúde, sobre fama, poder, sucesso e, de vez em quando, sobre Jesus. É por isso que Pedro não perde tempo, irmãos, mas ele centraliza a sua pregação na pessoa de Cristo, ao dizer no verso 12 do capítulo 4, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, ouvir um evangelho que esconde a Cristo, que não o tem como centro, significa que este evangelho não salvará o pecador. Perde tempo quem ouve este tipo de evangelho, um falso evangelho. Irmãos, é duro ter que acusar estas coisas, ter que denunciar esses pecados no nosso meio, no meio de nossas igrejas, nos nossos púlpitos, mas é extremamente necessário, pelo motivo, irmãos, de que nós estamos tratando de salvação, de céu e de inferno. Nós não podemos nos calar quando vemos tais coisas no nosso meio. Sexto aspecto, e este sexto aspecto, ele só se verá somente se todos os outros forem uma realidade no nosso meio. Que a gente pode fazer aqui uma breve recapitulação. Vamos lá? O primeiro aspecto, ser cheio do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, ela não é igreja. Segundo aspecto, a igreja deve estar sempre pronta a testemunhar, ou como Pedro gosta de dizer lá em 1 Pedro 3,15, dar razão de nossa fé. Terceiro, quarto e quinto aspectos são aspectos que tratam da pregação. O terceiro é sobre uma pregação que anuncia e denuncia. Denuncia o pecado do homem e anuncia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo ressurreto. Quarto aspecto, que esta pregação seja embasada na Escritura. Quinto aspecto, que esta pregação tenha a Cristo como centro. Sem Cristo, sem salvação. Portanto, a igreja carregando em si esta identidade cristã, o sexto aspecto lhe será uma realidade. Seremos reconhecidos facilmente pelos de fora. E é o que nós vemos no verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então veja aqui que todo o sinédrio, ao verem a intrepidez de Pedro e João, reconhecem neles algo muito mais do que um simples ato de coragem.
muito mais do que isso, mas enxergam neles uma verdadeira convicção de fé na pessoa de Jesus, que os fez aqui enfrentá-los, que os fez aqui correr um sério risco de morte, demonstrando o quanto eles estavam dispostos a tudo pela fé. E ainda, ao repararem no conteúdo da pregação de Pedro e João, bem estruturada, fundamentada aqui nas Escrituras, então todo o Sinédrio agora reconhece, eles reconheceram, não tiveram nenhuma dúvida de que se tratavam de 2 discípulos de Cristo, visto aqui principalmente por 2 reações que eles tiveram. A primeira reação foi uma reação de admiração. E esta admiração, ela se reflete em como o poder do Evangelho transforma pessoas. Iletrados e incultos se transformam em mestres, exímios conhecedores dos mistérios de Deus na revelação de seu Cristo. Irmãos, essa riqueza da glória agora é vista em posse de gente inculta e iletrada. E aí, como não nos lembrarmos da oração de gratidão de Jesus, que Jesus fez em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E aí a segunda reação deles é este nosso 6º aspecto, né, de reconhecerem que Pedro e João tinham estado com Jesus. E aí eu quero contar uma história rapidinho, não é uma ilustração, uma história verídica que aconteceu comigo, ou melhor, com um amigo meu. Certa vez um amigo meu, crente em Jesus, ele contou-me essa história, uma triste história, diria assim. O gerente de seu banco, que administrava a sua conta há muitos anos, o encontrou numa festa de aniversário de um amigo comum, cristão. E aí, nesta festa, quando o gerente encontra esse meu amigo, né, ele diz assim para ele, o que você faz aqui? Aqui todos são crentes, aqui é uma festa cristã, de um lar cristão, de uma família de evangélicos e tal. E aí ele respondeu, mas eu também sou crente. E aí o gerente completou dizendo, há tanto tempo eu convivo com você e nunca passou pela minha cabeça, nunca percebi que você era crente. Para mim é uma surpresa, depois de tantos anos de amizade. Ou seja, aquele gerente nunca havia percebido resquícios de uma identidade cristã nesse meu amigo, que constrangido então me contava esta história. E aí, para finalizarmos essa nossa breve reflexão e falarmos sobre o 7º e último aspecto, vamos à conclusão que os sacerdotes chegaram no tribunal depois de ouvirem toda a resposta de Pedro e de João, conforme o verso 16. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e nós não podemos negar. Essa foi a conclusão que eles chegaram. E assim, então, decidiram ameaçá-los para que não mais pregassem o nome de Jesus. Eles temeram prendê-los, mantê-los presos naquele momento ou condená-los à morte, porque eles não tinham o que fazer diante daquela cura. E aí, constrangidos ou com medo de todo o povo, eles simplesmente ou somente ameaçaram para que não mais pregassem a pessoa de Cristo. Porém, Cristo ensinou a seus discípulos a sua própria disposição de enfrentar a morte, e morte de cruz, para que a vontade do Pai fosse cumprida cabalmente. E aí, como bons discípulos de Cristo, demonstrando em si a verdadeira identidade cristã, Pedro e João responderam nos versos 19 e 20, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Este é o 7º e o último aspecto que nós estamos tratando aqui a respeito da identidade cristã vista na igreja primitiva e que nos é necessário ser visto hoje nas nossas igrejas, nas nossas vidas. E este é o 7º e último aspecto, ter toda a disposição para enfrentar todas as adversidades, para nunca se deixar de pregar o Evangelho, de testemunhar a Cristo em nossas vidas. Nós não mais tememos a morte, nós não mais tememos o mundo e as suas ameaças, tememos apenas a Jesus
como ele mesmo ensinou a seus discípulos em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Que estes aspectos sejam encontrados em nossa vida, em nossa igreja. Em nossa próxima reflexão, nós veremos que os apóstolos, enfim, são soltos e reencontram aí os irmãos da igreja, que, impactados com tudo o que lhes acontecera, a igreja se levanta em oração ao Senhor. Nós vamos analisar isso. Numa oração, irmãos, que talvez nos envergonhem hoje, em nossos dias, então, principalmente quanto à questão do propósito da oração, a singeleza, o temor visto ali, a vivacidade e a fé da igreja. É a oração que eles fazem, que nós trataremos em nossa próxima reflexão. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.